Esse é mais um vídeo da nossa série de 100 inscritos e eu tô mega feliz com isso. E hoje eu tenho a honra de dividir a tela com o meu cunhado. Bom, eu vou dividir a tela porque o meu cunhado não pode estar aqui, infelizmente. Mas ele tá lá na Inglaterra, então acho super bacana, apesar de eu estar morrendo de saudade. Com vocês, Eduardo Moreto. E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês sabem, é especial a ele. E ele sugeriu o tema de gravar falando sobre podcast. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, se todo mundo sabe o que é, mas a gente vai dar uma explicadinha, assim, mais ou menos do que é e comentar sobre isso. Vou falar de uma forma bem tranquila, assim, acho que todo mundo consegue entender. Podcast é uma mídia de áudio, tipo o rádio que todo mundo escuta, só que de uma forma mais acessível, porque você pode baixar em qualquer lugar na internet e você pode ouvir em qualquer lugar que você estiver. Não necessariamente tem que estar em casa e tal, então é uma coisa assim mais acessível, você escolhe o que você quer e tal. Então é uma coisa muito legal, muito moderna, né? Mas a diferença do podcast para uma mídia digital tipo YouTube é que o podcast ele não é tão simples de você publicar. Você precisa ter um pouco mais de trabalho mesmo, né? Porque o YouTube ele é uma plataforma gratuita que simplesmente você grava e edita os seus vídeos e não importa qual é a capacidade do arquivo, o tamanho do arquivo, ele vai para lá gratuitamente. O podcast você precisa de uma plataforma que hospede esses arquivos como se fosse um site. Então essa é uma diferença assim do podcast. Ele é acessível para as pessoas que estão ouvindo, né, os ouvintes, ele é gratuito, mas para o produtor de conteúdo não. Então essa é uma diferença, assim. Isso aí eu não sabia, tá vendo? Na verdade, assim, eu não sou muito adepta a isso ainda, porque eu não fico ouvindo podcast sempre. Mas eu comecei a ouvir por influência do meu cunhado. Gente, se eu estiver olhando pra lá é porque eu tô conversando com ele no Skype pra poder fazer o vídeo, aí o computador tá lá, então, né, tem um bug aí, mas tudo bem. Então, e a gente pensou enquanto estava fazendo esse vídeo era trazer o que é o podcast que a gente acabou de apresentar para vocês e trazer algumas sugestões assim de podcast legal, né? Então a gente vai passar alguns aqui para vocês. Espero que vocês gostem e comecem a acompanhar essa outra plataforma, né? Que o pessoal da área chama de Podosfera. Então vamos passar alguma coisa para vocês aí. Espero que vocês gostem. Inclusive você, dona Meirelle. Beleza? Então vamos lá. O podcast, ele é, como eu falei, uma parada bem versátil, porque você escolhe o tema, mas assim, não tem um tema delimitado, tipo, é só sobre política e economia. Não, é sobre tudo. Tem de moda, tem de economia, tem de política, tem de entretenimento, tem tudo. E aí você pode realmente escolher o que você quer ouvir. Então, tipo, se você não gosta de ficar ouvindo, sei lá, CBN, cara, você pode escolher o que você gosta, entendeu? E aí você passa o dia, escolhe a hora que você quer. E eu acho isso bem bacana. Ele não é uma plataforma tão simples quanto o YouTube que você consegue ir num navegador e acessar. Mas com o advento dessas grandes lojas tipo a Apple Store e a Google Play, tudo isso ficou tranquilo agora da gente acessar, né? Como eu uso o iPhone, a Apple ela já disponibiliza pra gente um aplicativo nativo de podcast, mas dentro da Google Play também tem um aplicativo do Android, né? Mas eu queria indicar para vocês aqui um outro aplicativo que ele é muito bom, que ele não pega apenas aplicativos brasileiros, né? Ele não pega apenas podcasts brasileiros e você pode ouvir podcasts de qualquer lugar ou qualquer país do mundo, né? Então, um aplicativo legal que eu costumo utilizar, eu acabei não usando o nativo do iPhone, mas se chama Overcast. E como eu ia dizendo, ele você pode ouvir podcast de qualquer lugar do mundo. Então você consegue acompanhar, né? Se você domina algum outro idioma, espanhol, inglês, sei lá, alemão, você consegue pegar um podcast de qualquer um desses lugares e tal. E uma curiosidade é que hoje em dia quase todo mundo assiste Netflix, né? E tem uma série no Netflix que chama Making a Murder, que foi meio que inspirada assim, nessas situações de podcast, né? Que ela é uma investigação sobre o caso de um cara que ele cometeu, teoricamente, um assassinato. E é a investigação para dizer quão falha foi a incriminação dessa pessoa. E isso era uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, né? O podcast, eles investigam e trazem de forma narrativa como que acontecem as coisas e acabou inspirando uma série de séries de televisão e tal.
Mas enfim, fica aí também uma outra sugestão pra vocês assistirem no Netflix, Making a Murder. Vou assistir também, não conheço esse não. Como eu falei com vocês, eu não sou muito de ouvir podcast, mas o que eu mais ouço são da CBN, porque eu tenho muita preguiça de ficar pesquisando as paradas pra eu ler, então eu já coloco no podcast que é mais fácil, até porque eu já vou pelo caminho afora ouvindo as coisas. E assim, meu celular ele já me avisa e faz download automaticamente dos que eu programei. E fora da CBN, acho que o que eu mais ouço também é o da Novo Tempo, porque sempre tem umas coisas interessantes que eu gosto. Então, os que eu ouço menos, assim, são de entretenimento, que é o do Cinemax, Frango Fino, que é de comédia, tá? É legal. E acho que são esses só. Na verdade, meu aplicativo é ruim, gente, eu vou ser sincera, o nome dele é Play FM. Ele é ruim, ele não tem muita diversidade, sabe? Não tem muita diversidade, você não tem muito o que escolher. Então, como eu já costumo ouvir podcast há um pouquinho mais de tempo, eu tenho uns 12, mais ou menos, que eu costumo ouvir. Eu ouço alguns da CBN, né? Eu ouço alguns de economia, alguns de notícia de política, e o que eu mais tenho o costume de ouvir, Fim de Expediente, que eles gravam, é um programa que acontece na CBN, né, toda sexta-feira, às 18 horas, e eles transformam esse programa em podcast. E também tem um que é da mesma pessoa que faz, das mesmas 3 pessoas, né, que é o Hora de Expediente, que eles fazem de manhã, tipo 8h40 da manhã. E além disso, eu ouço um de tecnologia que pra mim assim é muito bom, que é o Loop Matinal, que ele faz um apanhado assim sobre tecnologia todo dia de manhã, é um capítulo de 10 minutos. Eles postam geralmente em torno de 1h da manhã, então todo dia quando você acorda tá lá, então enquanto você tá se arrumando pra sair pro trabalho ou no caminho pro trabalho, dá pra você ouvir todo dia de manhã, assim. E esses são os que eu costumo ouvir com mais frequência. Eu tava vendo uma matéria quando eu tava pesquisando sobre isso, né? E eu tava vendo uma reportagem do pessoal que faz podcast falando que o trabalho deles, tipo assim, parece que é fácil porque, só um áudio, mas, pô, a galera que posta vídeo, ó, posta do áudio aqui. A galera que posta a mídia de áudio, assim, nessa hora pra você acordar e tá tudo pronto, eles trabalham pra caramba, né? Tipo, é coisa de trabalhar às vezes à noite e tal, fazer as coisas à noite. Esse do Loop Matinal aí que eu comentei, é engraçado porque no final do programa ele coloca os erros de gravação, sabe? E quando você trabalha com áudio, é diferente de vídeo, assim, né? Porque a gente acha que só porque é só áudio não tem a parte de interpretação, né? Mas também tem, o cara erra a dicção, ele às vezes comete gafe, e aí vai o podcast pro ar, aí depois a pessoa tem que fazer uma errata no outro dia e tal. Então, assim, são meio que os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, assim. É claro que você não precisa de um cenário, você não precisa de luzes brilhando atrás de você e tal, mas você precisa... Mas, em compensação, você precisa de programas pra poder editar, você precisa de ter todo um recurso de áudio, por né? E saber fazer, porque eu acho que não é todo mundo que consegue fazer um podcast. Por mais engraçado que pareça, a maioria dos podcasters utilizam o Vegas, né, para editar os áudios. Porque o Vegas, quando ele foi criado para editar áudio. E depois a Sony, ela comprou os direitos desse programa e foi incorporando coisas até ele virar um editor profissional de vídeo, né? Quer dizer, a maioria dos podcasters e do pessoal que trabalha com áudio utilizam o Vegas, porque ele tem muita ferramenta de áudio e tal. Sabia não. E olha que eu uso o Vegas. Então, já estamos chegando no final, mas antes nós vamos dar recomendações de podcast pra vocês. Eu espero que vocês curtam e passem a ouvir também, porque é bem legal. Começa aí. Beleza, eu tenho 2 indicações pra fazer então. Um que é um da CBN, que é muito legal, que eu já até comentei aqui, que é o Fim de Expediente e Hora de Expediente, que ele é apresentado pelo Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. O Dan Stubach é aquele que fez novela global lá, então vocês devem conhecer. E, bom, é fácil procurar, é FDE CBN no Twitter. Então é facinho de achar, se vocês quiserem procurar e tal. E um outro que eu queria indicar é Loop Matinal, que é feito pelo MVC Mendes. Ó, falei o Twitter dele, que é o Marcos Mendes, que o Twitter é @MVCMendes. E ele fala, eu também já citei, todo dia de manhã um pouquinho sobre tecnologia, traz um apanhado sobre as coisas que aconteceram no dia anterior e tal. Então, por exemplo, aconteceu um evento da Google que tem, por exemplo, o Google I.O.,
Então ele traz um resumo, traz notícias de tecnologia sobre essas grandes empresas, Facebook, Twitter, Instagram e tal. Então, pra quem gosta desse tipo de assunto, é legal acompanhar. Beleza. E é isso. Eu vou dar uma indicação para as blogueiras que me assistem, para as meninas que também gostam de maquiagem, essas coisas assim, que é o Roda de Blogueira. O Roda de Blogueira, ele é feito por 4 blogueiras, a Karen Bacchini, a Pricota, do Passando Blush, Jéssica Flores, Claudinha e Soco. Todas elas são blogueiras e elas se juntam e de 15 em 15 dias elas postam um podcast falando sobre assuntos de maquiagem, de conteúdo pro blog, várias coisas bem legais que vale super a pena vocês conferirem. Então eu acho que é isso, né? Queria agradecer que você ter me convidado, foi muito legal participar. E quando precisar, tamo aí. É uma honra, o melhor foi e sem esperar, né? A propósito, vocês não sabem, mas ele me ajuda pra caramba, ele edita meus vídeos e fica nessa troca-troca de vídeo aqui pra poder fazer isso, mas esse negócio só tá saindo graças ao meu cunhado, então muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar o seu like. Comenta aqui embaixo se você assiste algum podcast também, se você gostou da dica, se você vai procurar. E também não se esqueça de se inscrever no canal, né, galera? Ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui, beleza? Beijos e queijos e até a próxima. Tchau!